Saudações, pessoal! Nessa apresentação, nós vamos ver um resumo bem introdutório a respeito de uma classe de moléculas chamada de ácidos nucleicos, que seriam moléculas que armazenam as informações nas células. Para entender com mais facilidade essa matéria, esse conteúdo, a gente pode fazer uma analogia com aquilo que nós já sabemos sobre informática, sobre os computadores. Então, assim, você já sabe que nos computadores existe um tal de disco rígido, que é o meio material que armazena as informações. Armazena as informações do sistema operacional, dos aplicativos, de vários arquivos e por aí vai. Já na célula teria uma estrutura análoga, que seriam as moléculas de DNA. O DNA seria um tipo de ácido nucleico e análogo do disco rígido do computador. Por quê? Porque ambos são dispositivos capazes de armazenar, expressar e processar informações. É muito importante ter isso em mente. Pois bem, os ácidos nucleicos são polímeros constituídos de nucleotídeos. As proteínas, por exemplo, são polímeros também, mas constituídas de aminoácidos. Já os monômeros dos ácidos nucleicos são os nucleotídeos. Esse nome ácido nucleico deriva do fato de que essas moléculas têm caráter ácido e foram encontradas inicialmente nos núcleos das células, mas nós podemos encontrar ácidos nucleicos também em outros locais, no citoplasma e em algumas organelas, como as mitocôndrias e os cloroplastos. A função principal dos ácidos nucleicos é de atuarem como meio no qual a informação biológica é armazenada, expressa e processada, como nós já vimos. Mas além dessa função, é bom destacar que um dos tipos de ácidos nucleicos, que é o RNA, também pode atuar como enzima. Então não existem só enzimas proteicas, existem também enzimas feitas de RNA, que são o que nós chamamos de ribozimas, tem atividade catalítica, aumenta a velocidade das reações metabólicas. Então, como nós já vimos, são polímeros de nucleotídeos unidos por ligações fosfodiéster. No modelinho, na figura, lá embaixo da tela, cada bolinha azul representa um nucleotídeo, monômero, e os tracinhos pretos seriam as ligações fosfodiéster, um tipo de ligação covalente. Os dois tipos de ácidos nucleicos encontrados nas células são o DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, e o RNA, que é o ácido ribonucleico. Aqui está uma representação mais precisa dos nucleotídeos, que são moléculas que têm mais ou menos aquele aspecto ali, todas unidas por ligações fosfodiéster para formar um ácido nucleico. Vamos dar uma olhada melhor nos nucleotídeos então. Cada nucleotídeo é constituído de 3 moléculas ligadas para formar uma só. Quais seriam? Em vermelho nós temos uma base nitrogenada. Essas bases nitrogenadas podem ser purinas, aí dentre as purinas tem-se a adenina e a guanina, ou então pirimidinas. Aí as pirimidinas seriam a citosina, timina e uracila. Tem até um pessoal que gosta de decorar palavrinhas mnemônicas. Purágua, para purinas, que seriam adenina e guanina. E picitil, que seriam pirimidinas, que são a citosina, timina e uracila. Mas as bases nitrogenadas são basicamente essas: adenina, guanina, citosina, timina e uracila. Cada nucleotídeo vai ter uma base nitrogenada. Tem também um glicídio, que tem uma estrutura similar ou praticamente a mesma coisa de um pentágono. Então por isso esse glicídio recebe o nome de pentose. Aí essa pentose pode ser ou a ribose ou a desoxirribose, dependendo do ácido nucleico. E por último um grupo fosfato, que nada mais é do que um ácido fosfórico ligado na pentose. Os nucleotídeos, vocês veem basicamente a função deles como constituintes das moléculas de ácidos nucleicos, mas eles têm outras funções nas células. Por exemplo, alguns nucleotídeos podem atuar em processos que envolvem transferência de energia. Aí o exemplo principal que nós damos é o ATP, o trifosfato de adenosina. É um nucleotídeo também, só que não faz parte de ácidos nucleicos. Aqui a gente está mostrando uma estrutura um pouco mais detalhada de um nucleotídeo. Seria um nucleotídeo com a base nitrogenada adenina, destacada em azul na parte de cima, a pentose e a ribose e o grupo fosfato. Bem, vamos ver agora os dois tipos de ácidos nucleicos, vendo as informações deles de forma a comparar um com o outro.
Então, primeiramente, o DNA, que normalmente aparece representado com uma figura, tipo aquela figura preta lá em cima. Parecem duas cordas enroladas. E é mais ou menos isso mesmo que o DNA é. O DNA recebe o nome de ácido desoxirribonucleico. DNA, então, seria a abreviação do termo em inglês. O DNA tem como função atuar como se fosse o disco rígido das células. É no DNA que estão armazenadas as informações das células. Informações para se fazer as proteínas, qual a sequência de aminoácidos das proteínas, quando fazer, enfim, informações diversas. A pentose que aparece nos nucleotídeos do DNA é a desoxirribose, por isso que o nome da molécula é ácido desoxirribonucleico. As bases nitrogenadas que vão aparecer nos nucleotídeos do DNA são a timina, que a gente abrevia só com a inicial, a guanina, a citosina e a adenina. Quando vocês virem T, G, C ou A, isso aí representa a base nitrogenada que o nucleotídeo tem, ou então o nucleotídeo inteiro. Se aparecer A, você pode interpretar como sendo o nucleotídeo cuja base nitrogenada é a adenina. Timina, guanina, citosina e adenina são as bases nitrogenadas do DNA, então. E a estrutura? Geralmente duas cadeias, duas moléculas que estão unidas por ligações de hidrogênio. Então seriam duas cadeias ou duas fitas, duas moléculas que se unem para formar uma só. O DNA seria então duas moléculas em uma, duas moléculas formando uma. E essas duas moléculas são unidas por ligações de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. A figura de baixo mostra um modelo bem mais detalhado sobre os nucleotídeos, sobre a molécula de DNA. Então mostra os nucleotídeos, todos ligados, e a molécula é enroladinha assim. Vamos desenrolar e mostrar um modelo mais simples. Que seria esse aí. Então teria uma cadeia ou fita ou molécula na parte de cima e uma cadeia ou fita ou molécula na parte de baixo da figura. Então, o DNA seriam duas cadeias ou duas moléculas que se unem para formar uma. Ali eu estou destacando dois nucleotídeos, um na cadeia de cima e um na cadeia de baixo. As duas moléculas são unidas, como nós acabamos de ver, por ligações de hidrogênio entre as bases nitrogenadas dos nucleotídeos. Porém, tem uma regra. Tem uma regra de pareamento entre as bases nitrogenadas, que é basicamente o seguinte. A adenina vai parear com timina, A com T. Entre adenina e timina vão se formar duas ligações de hidrogênio. Então você pode ver na figura da direita, na parte de cima, tem lá um nucleotídeo com adenina em uma cadeia, formando um par com um nucleotídeo contendo a base nitrogenada timina na cadeia que se une a ela para formar a molécula de DNA. Onde aparecer o nucleotídeo com adenina em uma cadeia, na outra, na mesma posição, vai aparecer um nucleotídeo com timina. E guanina pareia com citosina. Então, onde aparecer em uma cadeia, em uma molécula, um nucleotídeo com a base nitrogenada guanina, na outra, na mesma posição, vai aparecer um nucleotídeo com a base nitrogenada citosina, e vice-versa. Desse fato de que a adenina pareia com timina e guanina com citosina, decorre que o número de guaninas na molécula do DNA é igual ao número de citosinas, e o número de adeninas é igual ao número de timinas. Pode pegar uma figura no livro, por exemplo, e contar na molécula de DNA, nas duas cadeias, quantas adeninas tem, você vai ver que o número de timinas é igual. E o mesmo também vale para as guaninas e citosinas. Vamos ver agora o RNA e comparar a estrutura dele com o DNA. O RNA é o ácido ribonucleico. Ele serve para quê? Ele transporta as informações armazenadas no DNA para o citoplasma da célula, para exercer outras funções lá. Essas informações vão ser usadas em outros processos. Vamos ver melhor isso aí. O DNA, o disco rígido da célula, está dentro do envelope nuclear, está dentro do núcleo, protegido contra a ação de certas substâncias. Então ele não pode sair de lá. Mas as informações têm que sair de lá e irem para o citoplasma. Como é que essas informações saem de lá? Na forma das moléculas de RNA, que eu estou representando aqui como um pendrive, por exemplo. Poderia estar representando também como as informações que você imprime em uma folha de papel. Então seria um outro meio material que armazena as mesmas informações que estão lá no disco rígido, ou na molécula de DNA. A pentose dos nucleotídeos do RNA é a ribose, a do DNA era desoxirribose. Desoxi, sem um oxigênio. Então tem um oxigênio a menos do que a pentose do RNA.
o que torna a pentose e o nucleotídeo do DNA mais estável. E é bom que ele seja estável mesmo. Reaja menos para poder acarretar em menos problemas. As bases nitrogenadas que vão aparecer dos nucleotídeos do RNA são praticamente as mesmas do DNA, só tem uma exceção. Guanina, citosina e a adenina aparecem tanto no RNA quanto no DNA. A diferença é que o DNA tem timina e o RNA tem uracila. Onde era para aparecer timina, aparece o nucleotídeo com base nitrogenada uracila. Então, se aparecer uracila é RNA, se aparecer timina é DNA. E no que diz respeito à estrutura, geralmente é uma cadeia simples, isso aí pelo menos nas nossas células, né? Estou representando a cadeia simples de nucleotídeos na figura de baixo. Essa cadeia simples ela pode se enrolar, adquirindo uma espécie de uma estrutura terciária, não como a das proteínas, mas ela consegue adquirir um determinado formato também. Esse exemplo é de um RNA que constitui os ribossomos, que seriam estruturas que a célula tem que estar envolvidas na síntese ou produção de proteínas. Então é isso aí, pessoal. Bons estudos e até a próxima.